A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e é um prazer ter você aqui. Glória a Deus. Nós vamos meditar no Salmo de número 38 hoje. E esse Salmo de Davi vai falar a respeito de pecado, meus irmãos. E olha só, aqui acompanhando a minha leitura bíblica, eu trouxe um copo de água com gás maravilhoso e um chocolate que eu amo, que é o Talento do Brasil. Sabe o chocolate Talento de Castanha do Pará, um verdinho? Eita glória! Teve irmão que veio me visitar, ele trouxe um carregamento especial comprado pela minha cunhada lá no Brasil. Oh, meus irmãos. Aí para falar de um assunto pesado desse, vamos de chocolate. Muito bem, vamos pensar? Vamos pensar e vamos conversar sobre esse salmo. Aqui esse salmo ele é um salmo penitencial. O salmista Davi vai apresentar para nós o sofrimento que está afligindo ele, e esse sofrimento é o próprio pecado. Então o salmo ele é um lamento, ele é uma confissão da transgressão. Aqui Davi vai abrir o seu coração, como ele fez no Salmo 6, como ele fez no Salmo 32, como ele vai fazer no 51, no 102, no 130 e no 143, caso você queira anotá-los. Todos esses salmos são salmos penitenciais. São salmos que Davi vai abrir o seu coração e vai confessar, lamentar o seu pecado. E aqui não é diferente. E antes de nós começarmos a ler o Salmo, eu só queria estabelecer com você uma diferença por conta das alianças. Davi estava debaixo da aliança da lei. Portanto, o pecado ele era coberto com o sangue de um animal, como nós vimos no Salmo 32. Se você não se recorda, volta lá no podcast do Salmo 32, em que a gente fez, inclusive, a diferença entre transgressão e pecado, e meditamos um pouco sobre isso. Agora, hoje nós vivemos debaixo de uma nova aliança, né? Jesus Cristo, o Cordeiro Perfeito de Deus, morreu na cruz pelos nossos pecados e, portanto, hoje a gente não derrama mais o sangue de um animal para cobrir os nossos pecados. O Cordeiro de Deus, ele tirou o pecado do mundo, né? Aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo têm os seus pecados perdoados e são convidados ao arrependimento, à mudança de vida. Então, eu estou fazendo esse paralelo para nós pensarmos, antes de entrarmos propriamente na leitura do Salmo, porque Davi é que ele vai expressar, ele vai confessar o seu pecado, ele vai falar da consequência do pecado dele, ele vai falar da dor que ele sente, mas apesar de nós estarmos numa aliança diferente, muito disso se aplica a nós, levando em consideração, é claro, que hoje que nós temos o sangue de Cristo, nós temos um novo e vivo caminho. 1 João 1, vamos recordar o que nós vimos no Salmo 32? 1 João capítulo 1, a partir do versículo 8, fala assim, ó: se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a primeira coisa que esse versículo 8 de 1 João estabelece para nós é o seguinte: todo mundo peca. Né? Às vezes pode ser que eu e você nós erremos menos o alvo porque buscamos o dia todo estar ali, né, diante do Senhor para não pecar, e quando peca já se arrepende, já corrige o erro, beleza, mas a verdade é que todos nós pecamos, né? A nossa natureza é assim, nós pecamos, mas nós não devemos permanecer no pecado. E aí é que chega o ponto certo, né? Nós temos que confessar os nossos pecados porque ele é fiel e justo para nos perdoar. E Atos capítulo 26, versículo 20, um dia Paulo estava diante do rei Agripa e ele disse assim, ó: preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependam e se voltassem, que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem arrependimento. Eu peguei esse versículo porque eu gostei muito da maneira como é posto aqui. Paulo disse que as pessoas que se arrependessem deviam se voltar para Deus e praticar obras que mostrassem arrependimento. Se eu e você, nós verdadeiramente conhecemos a Cristo, a nossa vida é uma vida de constante busca de mudança, de se voltar para Deus e de se arrepender. Um cristão maduro, abençoado, é aquele que diz: me perdoa, eu errei, quero consertar. Ele não fica escondendo o pecado. Esconder pecado é coisa de cristão imaturo, né? Evitar, falar: ai, não, só falta asa aqui, de tão angelical que eu sou. Isso é mentira. Nós lutamos todos os dias para nos parecer com o Senhor, porque a verdade é que quando alguém pisa no nosso calo, a nossa velha natureza quer se levantar. E o próprio
O próprio João Batista falou lá no livro de Mateus, capítulo 3, verso 8, ele fala, deem fruto, né, que mostre arrependimento. Quando nós temos arrependimento genuíno no nosso coração, nós temos fruto. Então, Davi aqui, ele vai confessar o seu pecado e, inclusive, ele vai dizer, aqueles que se levantam contra mim, eles não estão felizes porque é o bem que eu procuro. Ele vai falar isso lá no verso 20 do Salmo 38. Porque apesar de Davi estar relatando para nós que ele pecou, e nós não sabemos qual foi o pecado que ele cometeu, as pessoas que estão ao redor dele sabem que ele é uma pessoa que busca o bem. Ele pecou, ele errou. Não é aquela transgressão maquinada e, né? Foi aquela coisa, eu errei o alvo. Vamos agora sim realmente começar? Então, verso de número 1, Salmo 38. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me afligiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Eu quero fazer uma pausa aqui. Da maneira como Davi vai colocando as palavras, dá a impressão que o Senhor ele está punindo, né? O Senhor está dando para Davi, vamos dizer assim, a paga, né? Ele está lançando flechas que o atravessaram, ele está disciplinando Davi. E qual é o motivo desta disciplina? O motivo dessa disciplina é o que está no final do versículo 3, é o pecado. E sim, embora nós não queiramos, eu quero desconstruir na sua cabeça uma mentira do inimigo. Né? Existe uma mentira que muitas vezes foi ensinada para nós de que Deus é um pai bravo com os braços cruzados, só esperando você errar para te julgar. Não, Deus não é assim. Deus ele te ama, Deus ele entregou o que ele tinha de mais precioso por você, que é Jesus Cristo, o filho dele. Mas, sim, o nosso Deus é justo. E quando nós semeamos coisas ruins, nós temos uma colheita ruim. Observe que Davi aqui havia pecado. E sim, ele estava sendo disciplinado por Deus por causa do seu pecado. Sabemos qual é o pecado? Não sabemos. Sabemos qual foi a disciplina? Honestamente, não temos como ter certeza. Mas aqui Davi vai dizer que por conta do pecado que ele cometeu, ele estava doente. Não sabemos qual é a doença. Pelo menos de todos os autores que eu pesquisei, não encontrei respaldo para dizer, de acordo com tal texto bíblico, a doença era X. Não tenho isso para dizer, então também não vou inventar. Então nós sabemos aqui que há um pecado e que não há saúde nos ossos. E eu vou continuar a leitura no verso 4. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Então, o que é que Davi estava sentindo depois de ter pecado e de estar enfermo por causa disso? Ele estava cheio de culpa. E é assim que nós ficamos quando nós estamos em pecado, ou quando pecamos em algo que sabemos que não devíamos ter feito. Ficamos cheios de culpa, ficamos pesados, né? Humanamente falando, carnalmente falando, é assim que ficamos. Verso 5. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão os meus anseios, o meu suspiro não te é oculto. Pausa aqui. Ao mesmo tempo que Davi ele vai descrevendo para nós como ele se sente por causa do pecado e eu não sei se você consegue entender que às vezes quando a gente coloca pecado parece que é aquela coisa, nossa, um pecado gigante, roubei um banco, né? Nossa, né? Fiz uma coisa terrível. Mas a gente pode falar dos pecados normais. Por exemplo, o pecado em que você ofende com uma palavra ríspida a sua esposa. Isso é um pecado. Né? Você tá para sair de casa, de repente ela diz uma coisa, você pega aquilo que ela falou de atravessado, você é um grosseiro com ela e vai embora. Tipo, isso é um pecado. Aqui Davi está dizendo que o que ele fez estava pesando no coração dele. Então, sabe quando você vai embora da presença da pessoa que você ofendeu e você fica com aquele gosto ruim na boca, né? Aquela sensação de, não acredito, pequei, não devia ter falado desse jeito, não devia ter respondido, não devia... Sabe quando você fica pesado? Conforme Davi vai descrevendo para mim essa situação, meus queridos, a minha sensação é essa, né? Aquela sensação do pecado que parece que está ali latejando, realmente como uma doença, uma coisa presa na garganta, um aperto no peito, um gosto ruim, né, no nosso paladar.
Eu vou seguir a leitura, porque Davi, no versículo 9, que foi que eu li, diz que o suspiro dele não está oculto diante do Senhor. Por quê? Porque ele sabe que Deus vê todas as coisas. Verso 10, meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. E aí agora ele vai começar a descrever uma realidade triste, né? Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Então, aqueles que eram amigos, aqueles que eram os próximos, por conta da doença dele, que nós não sabemos qual é, e que ele diz que é consequência do pecado que ele cometeu, se afastaram dele. Agora, os inimigos, a partir do verso 12, olha só, os que desejam matar-me preparam armadilhas, os que querem prejudicar-me anunciam a minha ruína, passam o dia planejando a minha traição. Então, eu gostei de uma divisão que eu vi, no estudo que eu estava lendo, que diz que esse salmo ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira delas é do versículo 1 até o versículo 8, que mostra os sofrimentos por causa do pecado. Do versículo 9 até o 14, que é a parte que nós estamos, que mostra a solidão decorrente do pecado, porque olha só, os inimigos tramarem contra ele, isso já era esperado, né? Olha lá, pecou, ele tá doente, olha lá a situação. Esses já não gostavam dele. Mas agora, lidar com a sensação de até os inimigos, até os amigos, os vizinhos, os próximos se afastarem dele, é uma outra dor, é uma dor de um outro nível. E a terceira parte é o que vai do versículo 15 até o 22, que é a confissão em face do pecado. Eu achei muito legal essa maneira de dividir o salmo. Mas eu fiz essa pausa porque a gente vai entrar no versículo 13, 14 e 15, e esses versículos são tremendos. Olha o que Davi faz diante das acusações. Davi sabia que havia pecado? Sim. Ele está nesta canção declarando isso. Eu pequei. Eu estou sendo disciplinado pelo Senhor porque eu tomei decisões erradas. Uma doença se abateu sobre mim e eu honestamente acho que é fruto do que eu fiz de errado. Agora, quem zomba de mim, quem está se levantando contra mim, as pessoas que falam mal de mim, qual que é a minha reação diante delas? Olha o versículo 13. Como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve e em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero. Tu me responderás. Ó Senhor, meu Deus. E esses versículos, eu fiz uma anotação própria aqui, eles falaram muito forte ao meu coração, porque o ato de não levar em conta as palavras que as pessoas falam para nós quando nós já estamos abatidos é um ato de dependência de Deus. Esperar em Deus quando ninguém está falando na sua cabeça até funciona, mas esperar em Deus quando você pecou, você errou, você já sabe o que você fez de errado, você está doente, você está passando por uma luta por conta da decisão que você tomou, e aí as pessoas ainda vêm falar na sua cabeça. Conseguir calar-se é realmente um exemplo a ser seguido. E que eu e você, nós sejamos capazes de, quando nós tivermos errado, ok? Nós sejamos humildes o suficiente para nos calarmos. Rita, mas que não tem coisa pior do que quando alguém vem falar para você, eu não te disse, viu? Tá errado. Eu sei, é uma das piores coisas que pode acontecer, né? Você topar com uma pessoa sem sabedoria, que quando a coisa ruim acontece com você, ela ainda vira para dizer para você o quanto ela é ótima e ela já tinha visto o problema e que você não ouviu, etc. Não, é horrível escutar isso. Mas que você e eu, nós sejamos capazes, em nome de Jesus, de como Davi, em algumas situações, agir como se fosse mudo, em algumas situações, agir como se fosse surdo. É muito melhor você escutar uma ofensa e levar ela diante de Deus em oração, do que você retrucar a pessoa, você responder para a pessoa, ela responder de volta, e aquilo virar um bololô que não glorifica a Deus, né? Se nós queremos calar a boca do inimigo, né, ou a boca inimiga, a gente tem que fazer igual o versículo 15 fala. Senhor, em ti espero. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Vamos continuar? Verso 16. Pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. Ou seja, Davi não está dizendo, nossa, que coitado que eu sou. Não, realmente eu pequei, é minha culpa, deixa eu enfrentar. Acho muita hombridade da parte dele dizer, pequei, é verdade. E não se esconder, né?
Verso 19. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que retribuem o bem com o mal. Caluniam-me porque é o bem que procuro. E aqui está aquele versículo que eu disse, né? Davi pecou. Mas o pecado era o hábito de Davi? Não. Portanto, quando Davi pecou, meu filho, tinha lá 257 milhões de urubus para ficar rodando em volta e dizendo, pecou, né? Como muitas vezes pode ser na nossa vida também. Você é cristão, busca fazer o que é certo diante de Deus, aí você vai lá e peca. Poxa vida, né? O cão vai usar todas as flechas através dessas pessoas para questionar se você realmente ama Deus, se você, né, isso ou aquilo. E o que você tem que fazer? 1, guarda sua boca, igual Davi fez. E 2, vai se colocar diante do Senhor, passa pela situação, passa pela disciplina e fica no lugar que Deus te mandou ficar. Eu pequei, eu vou embora. Eu pequei, eu vou abandonar. Não faça isso. Deus te colocou no lugar que você deveria estar, você permanece no mesmo lugar. Sofra a consequência da coisa. Igual está no versículo, né, o 18. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Pequei. Acabou-se. Ok? Não fuja, não negue, não minta, não abandone e não se deixa vencer pela boca dos inimigos, beleza? Vamos para frente, que é para lá que Deus quer que nós venhamos a ir. Versículo 21 para nós terminarmos. Senhor, não me abandones. Davi sabia que os amigos podiam abandonar. Os inimigos já tinham abandonado. Mas ficar sem Deus, não dá. E ele diz, Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. E que você e eu, nós tenhamos isso bem fixo, bem firme, bem plantado na nossa cabeça, no nosso entendimento. Ainda que todos tornem as costas para nós. Porque realmente estamos num momento ruim da nossa vida. Pecamos, fizemos uma escolha horrorosa e ok, vamos agora ter que passar por essa situação que é fruto da nossa escolha, ok? Deus não nos abandona. Ele está conosco. Segura na mão do Senhor, passa por esse vale escuro e vamos continuar fazendo aqui nessa terra aquilo que o Senhor quer que nós façamos, porque Jesus Cristo está voltando. E isso é sério, ok? Amei meditar nesse salmo com você. Te espero, se o bom Deus nos permitir, no salmo de número 39. Deus te abençoe.